Os cultos antigos, eu me lembro quando eu era mais jovem, porque eu ainda sou jovem, a gente tinha muito espaço de testemunho. Isso sumiu das nossas comunidades. Então eu queria pedir também desculpa a você quando eu precisar falar alguma coisa sobre a minha vida com Deus. Bom, todas as pregações que o Senhor me dá, eu costumo colocar nomes, e essa não é diferente. Ela obviamente é uma sátira, porque ninguém tem preocupação com aquilo que é morno, na verdade. A gente se preocupa com o que é gelado demais, o que é quente demais. Mas Deus parece que tem algumas convicções diferentes. Não sei se você já percebeu, mas Deus, Ele trata algumas coisas de forma muito diferente como a gente trata. Morno é uma questão que não agrada a Deus. Outras coisas que Deus trata diferente da gente, se você tivesse que pegar uma cobra, você pegaria a cobra pelo rabo? Sim ou não? É o lugar mais apropriado? Não, né? Quando Deus fala para Moisés pegar a cobra no chão, Ele fala para ele pegar pelo rabo. Deus tem algumas coisas diferentes. Talvez Deus queira tratar com a gente de algumas coisas diferentes hoje. Ok? Bom, então para a gente começar, eu queria pedir para que você pudesse abrir a sua Bíblia, senão você pode acompanhar comigo a leitura. O Evangelho de João, capítulo 6, a gente vai ler os versículos de 53 a 60 e depois de 66 a 67. Então, o Evangelho de João, capítulo 6, de 53 a 60 e depois de 66 a 57. Quando vocês viram o primeiro slide, vocês devem ter pensado, puxa, hoje ele vai falar sobre a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Pois bem, não, a gente vai ter um outro personagem que nos ajudará a escutar um pouquinho a voz de Deus. A palavra diz assim: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Versículos 66 e 67. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Queria que a gente se atentasse a essa última frase de Jesus: vocês também não querem ir? Antes da gente dar início de fato ao cerne da nossa pregação, eu gostaria de contextualizar essa passagem com você. É importante que a gente faça isso sempre quando a gente pega um texto, porque a gente tem tido tantas e tantas pregações fora do contexto. É importante a gente saber onde a gente estava e o que essa multidão que cercava Jesus queria e tinha. Então, Jesus vem da primeira multiplicação de pães e peixes. A multidão escutava os seus ensinos e já era tarde. Jesus precisava, os discípulos queriam dispensar a multidão para que comesse, e Jesus disse: não, deem vocês mesmos de comer. Faz uma multiplicação de pães e peixes, o povo se farta e começa a querer coroar Jesus rei. É importante que a gente não se esqueça que até Jesus ser preso pelos guardas do Sinédrio, todos os que o cercavam tinham expectativa no coração de que Jesus em algum momento se tornaria rei e destronaria então o Império Romano e faria com que Jerusalém fosse uma potência, mas não uma potência espiritual, uma potência ganhada na força do braço. Essa é uma expectativa dos discípulos também e daqueles que cercavam Jesus, de toda a multidão. A multidão então tenta coroar Jesus. Jesus se afasta da multidão e busca um tempo para falar com Deus. Outra coisa que a gente não pode perder de vista é que Jesus sempre foi 100% homem e 100% Deus. Ele era sujeito às mesmas tentações que nós. Imagine você, uma multidão querendo coroar o rei. Jesus se afasta da multidão enquanto os discípulos vão para um outro lado e ele vai orar, buscar a Deus. E tomem nota disso.
Jesus passa então andando sobre as águas, tem aquele episódio com Pedro, vai para o outro lado e a multidão encontra Jesus do outro lado. Jesus endurece o discurso. Depois de um tempo que Jesus passa orando com Deus, passava de um tempo ensinando a multidão, aquele tempo com Deus faz com que Jesus mude o seu discurso. Agora o discurso não é mais de ensino, ele endurece o discurso e fala aquele trecho que nós acabamos de ler. E muitos então resolvem deixá-lo. Muitos então que um dia antes estavam dizendo, você será o nosso rei, agora dizem, eu não consigo suportar essa palavra, isso é duro demais para mim, beber do seu sangue, comer da sua carne, acho que passou para mim. E resolvem deixá-lo. E ele pergunta então, do alto da sua carência, do alto da sua baixa autoestima que Jesus tinha, olha para os seus discípulos e diz assim, vocês também não querem ir? Jesus era muito carente. Todas as pessoas começam a querer abandoná-lo, ele olha para o círculo mais próximo deles e diz, olha, aproveita que o pessoal está indo e vão também. Jesus sabia quem ele era, de onde veio e para onde ia. Por isso Jesus não precisava do afago das pessoas. Parece que a gente tem vivido num período de likes. A gente vive para ganhar like. E a gente diz seguir Jesus. Estranho, porque Jesus não se preocupava com os likes. E é quando Jesus questiona os 12 que aparece o nosso personagem, aquele que vai nos ensinar um pouquinho sobre o que Deus quer falar conosco. E esse personagem é Judas Iscariotes. Talvez você pense assim, puxa vida, de Gênesis e Apocalipse, tanta coisa para aprender. Esse irmão hoje de manhã vai querer ensinar a gente com Judas Iscariotes. Mas eu acho que tem duas formas da gente aprender coisas, irmãos. A primeira é com os nossos erros e acertos. E a segunda, com os erros e acertos dos outros. E hoje a gente vai aprender como Judas se tornou Judas. Porque para se tornar Judas não aconteceu de uma hora para outra. E fica aqui um recado para você também que está aqui. De repente, você está sentado aí pensando assim, eu já tinha tudo que tinha para dar para essa comunidade. Agora é hora de sentar e esperar. Talvez não. A má notícia para você que já tem uma certa idade é que não existe aposentadoria no reino dos céus, irmãos. No reino dos céus ninguém se aposenta. E a boa notícia é que essa comunidade precisa aprender com os seus erros, com os seus acertos. Amém? Participei de uma comunidade que os mais velhos rapidamente resolveram deixar a liderança da igreja. E essa igreja desapareceu. A gente precisa refletir nisso. Bom, por que a gente vai aprender com Judas? Porque existe uma pergunta que me inquieta e que deveria inquietar você também. Como que um homem que viu o que Judas viu, que ouviu o que Judas ouviu, que experienciou o que Judas experienciou, acabou como ele acabou? Como uma pessoa que andou perto de Jesus, o seu ministério todo teve um fim como Judas teve? E vamos além, um passo adiante. Como nós, que somos testemunhas, não somos testemunhas oculares, mas somos testemunhas de ouvir, não teremos o mesmo fim, se o homem que andou com Cristo teve o fim que teve. Então a gente aprende, e para poder aprender com Judas a gente vai precisar fazer algumas inferências, porque a Bíblia nos dá muito pouco de Judas. A Bíblia apenas nos dá o nome do pai de Judas, que Judas era Iscariotes, que ele era ávido por dinheiro, que ele era quem cuidava da bolsa de dinheiro do ministério de Cristo, que ele entregou Cristo por algumas moedas e que ele teve um trágico fim. Não temos mais nada. Mas se a gente estudar um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver algumas coisas que a gente pode tirar da vida de Judas. Bom, primeiro, a gente precisa ter em mente e ter no nosso coração que dar nomes no contexto bíblico era diferente de como as pessoas dão nomes hoje. Quando você deu um nome para o seu filho, provavelmente você buscou um nome que fosse bonito e sonoro. Por exemplo, Fabiano. Olha que nome lindo. Quando minha mãe falou Fabiano, ela falou, meu Deus, esse nome é lindo. Não, sei que não, Fabiano concordou. Mas é assim que a gente dá nomes. Mas antigamente os nomes não eram dados assim. No contexto bíblico, os nomes eram dados com a expectativa dos pais em relação àquela criança.
Então, quando aquela criança chegava no lar e os pais tinham uma expectativa para aquela criança, eles davam um nome segundo essa expectativa. Quando a gente vai olhar para o nome do pai de Judas, Simão, a gente percebe que Simão era um nome dado a pessoas de contexto simples. Você não acha na Bíblia nenhum chamado Simão que tinha alguma importância, relevância, seja de dinheiro ou seja qualquer outra que fosse. Simão era nome de pessoa simples. Simão Pedro, o pescador. Porém, quando a gente olha para Judas Iscariotes, o nome Judas é de raiz Eudá, que é a raiz de Judá, a tribo de Israel, mas não uma tribo qualquer, uma das principais tribos de Israel. Judá era um dos filhos mais fortes de Jacó. Judá foi quem recebeu a bênção mais poderosa de Jacó. Então, quando um pai dava o nome de Judas a seu filho, havia ali toda uma expectativa, principalmente porque Eudá significa literalmente louvado. Então, uma criança que deveria ser louvada, ansiada, havia expectativa nela. Quando a gente vai para Iscariotes, aí aqui há um erro de muitos de nós. A grande maioria de nós acredita que Iscariotes era sobrenome, que Judas chamava Judas Iscariotes porque seu pai era Simão Iscariotes. Não, Iscariotes vem da raiz Iscariote. Ish é homem, de Cariote, cidade. Ok? Então, um exemplo simples: 2 Fabianos aqui seria como se fosse Fabiano de Campo Grande, Fabiano de Luiz Eduardo Magalhães, mas meu sobrenome não é de Luiz Eduardo Magalhães. Então, quando chamavam Judas Iscariotes, era Judas, o homem de Cariote. E Cariote tem dentro da sua própria raiz o termo hebraico para cidade. É como se a gente tivesse o nome de uma cidade chamada cidade. Ok? Então, a gente pode inferir que Judas era de fato um homem da cidade. Por que isso é importante para nós? Por que é importante saber disso? Porque naquele tempo, nesse contexto, a maioria das pessoas tinha um ambiente rural, não urbano. É por isso que a gente pode inferir que Judas tinha mais capacidades, talentos para algumas coisas que os discípulos, que os outros discípulos. É por isso que Judas cuidava da bolsa de dinheiro. Judas era mais articulado nas relações. Judas tinha mais capacidade de fazer contas que outros discípulos. E aonde eu quero chegar nisso? Ser Judas não acontece de uma hora para outra. Judas não acabou sendo Judas e entrando para a história, dando seu nome ao sinônimo de traição, porque ele traiu Jesus no último momento. Judas foi construído. Quando nós colocamos expectativas elevadas sobre uma criança, geralmente nós fazemos o seguinte: pegamos a educação que deveríamos dar a essa criança e transformamos essa educação em algo que pudesse, como que colocar um cristal sobre essa criança. Já viu filhos assim? Essa criança tem uma expectativa tão elevada que os pais começam a dizer: eu vou dar tudo que eu tenho e que eu posso para fazer com que esse filho não seja como eu, que ele seja alguém, que ele tenha um lugar, que ele possa brilhar. E essa criança começa a se tornar alguém que pensa que em volta dela tudo é para ela, que ela é o centro de tudo, que ela é a raiz do universo. Ela já não é mais capaz de ouvir não. Você percebeu que Judas, durante todo o ministério de Jesus, não tem um aparecimento positivo? Sempre que Judas é citado ou aparece, tem algo controverso ou negativo. Quando Judas, por exemplo, diz, quando aquela mulher quer ungir Jesus, quebrando um frasco de perfume e jogando sobre ele, Judas percebe que aquele perfume é caro. Meus irmãos, qual dos homens aqui, vendo um vidro de perfume, consegue saber se é caro ou não, sem saber o seu valor? Se perguntar para uma mulher, ela vai saber, mas a gente não. Judas sabia, porque Judas era mais articulado do que os outros. Ele diz assim: esse frasco de perfume podia ser vendido e dado dinheiro aos pobres. E o evangelista diz: ele disse isso porque ele tirava dinheiro da bolsa. Ou seja, sempre que Judas aparece tem um contexto negativo, porque tudo era para ele. Tudo estava cercado com o seu interesse. Judas andava com Cristo, mas era comprometido com ele mesmo.
E esse é o cerne da nossa pregação de hoje. Nós estamos aqui, queridos, porque nós estamos compromissados com Cristo, ou nós estamos aqui porque nós temos compromisso conosco mesmo. Judas valorizava muito mais o eu do que o nós. E o princípio da queda de Judas é quando Jesus pergunta: vocês também não querem ir? E ele queria ir porque a palavra de Cristo não fazia qualquer sentido para ele. Ele não foi. E a pior coisa que talvez possa existir, meus irmãos, é aquela pessoa que está com um pé aqui e um pé lá fora, porque quem está aqui dentro não pode contar com ela. Judas era um dos 12, mas nenhum dos outros 11 podiam contar com ele. Quando Jesus solicitava alguma coisa, os outros discípulos precisavam de alguma coisa, Judas era o que dava um passo para trás e ficava esperando. Esse é o problema de gente que tem compromisso consigo próprio. Judas tinha interesses próprios, porque Judas queria ser servido. A expectativa lançada sobre a vida de Judas era uma expectativa voltada tão somente para ele. Ele queria um lugar ao sol. Judas pensava em algum momento: eu não vou embora com os outros, porque esse camarada, Jesus Cristo, em algum momento vai ser coroado rei. Em algum momento ele não vai conseguir escapar dessa multidão e eles vão coroá-lo. E quem sabe não sobra o Ministério da Economia para mim, já que sou eu que cuido do dinheiro. Quem sabe não sobra um lugar bom para eu estar. Quantos de nós, irmãos, e quando eu digo nós, eu não aponto o dedo para você, essa é uma palavra apontada para mim. Quantas comunidades nós estamos cheios de pessoas pensando em um lugar para si? Nós cuidávamos de um projeto social na Bahia, e o projeto não crescia, eram pequenas pessoas sempre trabalhando, poucas pessoas para muitas pessoas para serem atendidas. De repente começou a haver um despertar de interesse de pessoas a trabalhar, e eu disse: puxa, glória a Deus, pessoas chegando para ajudar. E num determinado final de semana, os irmãos resolveram: não, deixa que eu vou com o meu carro. Eu não precisei ir com o meu. Chegamos, nos reunimos, oramos. Na saída o irmão disse assim: aonde a gente abastece? Eu disse: como assim aonde a gente abastece? Ele falou: não, onde a igreja dá dinheiro para a gente pôr combustível? Eu falei: aqui a gente faz com o nosso dinheiro. E o irmão disse: como é que é? Eu falei: eu não ganho nada para vir com o meu carro, eu não ganho dinheiro para abastecer o meu carro e visitar pessoas. Irmão, ele em algum momento imaginou que eu trabalhava com o meu carro e abastecia com o dinheiro da igreja e depois ficava com o tanque cheio. Não tinha compromisso com Cristo nenhum. A ajuda não era pelo outro, era simplesmente por si próprio. Sabe quantas igrejas são abertas por dia no Brasil, meus irmãos? 21 igrejas. 21 igrejas. Ontem eu conversava com alguns irmãos. Se a gente pudesse conversar com Paulo e a gente falasse para ele: irmão Paulo, no Brasil a gente abre 21 comunidades cristãs por dia, ele ia dizer: e vocês vivem nesse mundo que vocês vivem? Não, tem alguma coisa errada. De fato tem alguma coisa errada. Estamos compromissados muito mais conosco do que com Cristo. E aí talvez você possa pensar assim: puxa, como é que eu vou saber se eu estou compromissado comigo ou com Cristo? Simples. Se você está compromissado com Cristo, você está aqui para servir. Servir como? Como o Senhor te pediu para servir. A gente vai chegar nisso. Se você está compromissado com você mesmo, você está aqui para ser servido. E, meus irmãos, quando essa palavra chegou no meu coração, eu me lembro muito claramente quantas vezes eu não estava sentado aí com a perninha cruzada, olhando e dizendo: a bateria está fora do tempo, uma bateria está desafinada, a guitarra está desafinada, o projetor está muito claro, aquela parede lá no fundo cheia de bolor. Eu estava aqui por Cristo, irmãos. Muitas vezes eu sentei aí e não estava por Cristo. Até um dia que Cristo me pegou e disse assim: você vai fazer o que lá? Desde então, meus irmãos, para mim, pouco importa se tem 2, 3, se a bateria está, não está, se a bateria... Eu estou aqui por causa de Cristo. Amém. E essa pergunta é para você também: você está aqui por causa de Cristo? Se está aqui por causa de Cristo, você vem aqui para exaltá-lo, para adorá-lo. Não importa
acontecendo ao redor. Ele é o centro. E deixa eu te dizer uma coisa. Lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus diz que ele anda entre os candeeiros. E os candeeiros são as igrejas. Isso significa que ele está andando aqui agora, para ser exaltado. Se você vem por você mesmo, você quer ser exaltado. Você quer ser o centro. E se isso está acontecendo, significa que você já tirou, que eu já tirei Cristo do centro da nossa vida há muito tempo. Quem sabe hoje não é hora de colocar ele de volta no centro. Se você vem por Cristo, então você vem para agradecer. E o Luiz falou várias vezes hoje sobre gratidão. Irmãos, a raiz da gente viver no país que a gente vive, no mundo que a gente vive, é ingratidão. A gente não é grato por nada, irmãos. A gente não é grato por nada. Deus tem dado inúmeras bênçãos sobre a nossa vida. E a gente só quer mais, e a gente só quer mais. E a gente não freia para dizer obrigado, eu já tenho muito. A gente só quer mais. E a gente acaba escravo moderno. Sabe o que é um escravo moderno? Escravo moderno é aquele que, quando não está escravizado porque não tem recurso, está escravizado porque não tem tempo. É escravo do mesmo jeito. Meu. E Jesus nos chamou para ser livres, completamente livres. Você é livre. Se você vem aqui para agradecer, é por Ele. Se você vem aqui porque você quer mais, talvez você já tenha tomado o centro da sua vida de novo e está com o timão da sua vida na mão. Se você vem por Ele, você vem para se doar. Se doar por completo, sem expectativa nenhuma. Se você vem por você mesmo, você está esperando alguma coisa daqui, e quem sabe você já virou um consumidor de culto. Só falta o controle, como você faz com Netflix, HBO, qualquer coisa que o vale. Deixa eu ver na escala quem é o grupo de louvor, porque esse aqui eu não gosto. Hoje quem vai pregar é o irmão Fabiano, eu não gosto do jeito que ele fala, eu não vou. E a gente começa a virar consumidor de culto. A gente não está aqui por Cristo, a gente está consumindo aquilo que nos enche. E a gente acostumou a ser alguém que tem a nossa consciência apaziguada e não confrontada. Mas Jesus nunca disse que a gente deveria vir para cá para ser exaltado. A gente deveria vir aqui para exaltar. E por fim, se você vem aqui por Ele, você vem para se negar. E meus irmãos, não é fácil. Não é fácil dizer não. Estava dizendo ontem para alguns irmãos, a gente sai domingo, depois do culto, alinhado com Cristo. Na segunda-feira, a gente começa a desalinhar. Na terça, na quarta, se a gente não tem um pequeno grupo, se a gente não tem um grupo de oração, na quinta, na sexta, meus irmãos, a gente está completamente desalinhado. E a gente precisa voltar a se realinhar com Cristo. Por quê? Porque lá fora a gente é cheio de porcaria. E a gente precisa de Cristo para se realinhar. E para isso eu preciso dizer, eu preciso de Cristo e menos de mim. Se você está aqui por você mesmo, aí é libertinagem, meus irmãos. Mais tarde eu vou falar no canal um pouquinho sobre o que é libertinagem. Algum termo na Bíblia chamado Nicolaitas. Rapidamente vou passar por isso. Nicolaita vem de Nicolau. Nicolau foi um dos homens escolhidos pela igreja, daqueles 7 cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria para ajudar os apóstolos. Ok? Como é que um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, depois virou Nicolaita? O pai daqueles que achavam que porque a graça era sobre eles, eles podiam viver de qualquer jeito na libertinagem. Como é que esse homem chegou nesse ponto? Nós estamos com as nossas comunidades cheias de gente que acha que uma vez salvo, eu posso viver de qualquer jeito. Há uma pergunta entre os filósofos que eles não conseguem responder. Muitos não creem em Deus, os filósofos. E eles dizem assim, se existe um Deus, então é problema, porque se existe um Deus, há um jeito certo de se viver. Se há um Deus e nós cremos nele, há um jeito certo de se viver, e não é na libertinagem, e não é fazendo aquilo que eu quero que eu penso, mas é entregando a minha mente a Cristo Jesus para fazer aquilo que Ele quer de mim. E para piorar a situação de Judas conseguia ser 2 coisas que Deus não suporta, porque Deus tem alguns problemas com a gente. O primeiro é o pecado, a gente sabe disso, mas existem algumas personalidades que Deus aponta que Ele não tolera.
A primeira deles está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, que diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Judas era orgulhoso. Lá em Apocalipse 3,16, Jesus falando da Laodiceia: porque é morno e não é frio nem quente, eu tenho vontade de te vomitar na minha boca. E Judas era morno, estava um pé lá e um pé aqui, não comprometido. Se a gente está andando na mornidão, meus irmãos, a gente tem um problema sério para resolver com Deus, porque é o tipo de gente que ele tem problema sério. Fazendo um paralelo rapidinho com Pedro, porque Pedro também negou Jesus por 3 vezes. Qual a diferença entre Pedro e Judas? Pedro não era orgulhoso, ele se arrependeu. E Judas era tão orgulhoso, que se matou, mas não se arrependeu. Cuidado com aquela raizinha de orgulho que começa a crescer no meu coração, e que eu começo a olhar para mim mesmo e pensar: eu sou bom. Eu posso viver a minha fé sozinho com Deus. Eu não preciso da comunidade. Eu não preciso do culto. Eu oro todo dia. Eu leio a palavra todo dia. Cuidado com essa raizinha de orgulho, de achar que você não precisa de um pequeno grupo, que você não precisa de oração, que você não precisa de comunhão. Cuidado quando você achar que isso aqui, no domingo de manhã, é a igreja. Isso é parte da igreja. Você está vendo cadeiras vazias? Onde está a resposta para a tristeza? Onde está a resposta para o luto? Onde está a resposta para a dor? Onde está a resposta para as famílias que não têm pai, não têm mãe? Onde está a resposta para os órfãos? Está aqui, no Evangelho de Jesus. A gente não pode se conformar de ter cadeiras assim. Os consultórios psiquiátricos estão cheios. Eu sou psicólogo também. Os consultórios de psicologia estão cheios. A psiquiatria não tem resposta, a psicologia não tem resposta, a medicina não tem resposta, a inteligência artificial não tem resposta, o Evangelho não tem resposta. Essas cadeiras não podem estar vazias. E para elas não estarem vazias, a gente precisa de um compromisso com Cristo. Eu e você, aqui e fora daqui. Para a gente refletir juntos, porque o meu tempo já está indo. O quanto de fato nós estamos compromissados com Cristo? Pergunta que eu fiz para mim depois que essa palavra bateu no meu coração. Fabiano, quanto de fato você está compromissado com Cristo? E a resposta foi muito pouco. Muito pouco. Eu não tenho orgulho de dizer que eu tenho muitos dons, irmãos. Eu sei lavar louça, eu sei lavar banheiro, eu sei contar história, eu sei fazer conta. Eu tenho aplicado isso onde? Eu pratico esportes. Eu tenho dispensado esse tempo para uma criança que também pratica. Quantos projetos que eu poderia estar ajudando e não vou? Não tenho tempo? O tempo é igual para todo mundo, irmãos. Presta atenção uma coisa. A desculpa do tempo nunca vai servir para Deus, porque nem o mais milionário, nem o mais pobre tem mais tempo do que 24 horas por dia. Você nunca vai poder se esconder atrás do tempo. Eu tenho tempo, porque eu não tenho compromisso. Nossa motivação para estarmos aqui é a correta? Quando você acorda de manhã, meu irmão, para vir para o culto, qual é a tua motivação? Pergunta que eu fiz para mim: qual é a minha motivação? É Cristo. Meu coração tem queimado por Cristo. Eu acordo com Cristo. Quando eu levanto para colocar a oferta ali, meu coração vem com alegria, porque é para Cristo, porque isso vai chegar em alguém que quem sabe um dia vai conhecer a Cristo. Ou eu venho para cá porque se tornou cultural, que quando eu não venho, parece que fica faltando um pedaço do meu dia, mas não tem nada a ver com Cristo. Tem a ver com o que eu aprendi desde criança. Tradição. Qual é a nossa motivação para estarmos aqui, meus irmãos? Qual é a nossa motivação quando a pessoa pergunta para você: você é cristão? 21 igrejas abertas por dia, isso com CNPJ. Sabe quem nos abraçou, Eduardo Magalhães, quando nós chegamos?
nenhuma família de cristão. Nós somos abraçados por pessoas que não conheciam a Jesus. Nenhuma família de cristãos nos abraçou. O nosso mais velho foi para uma escola evangélica, não conseguiu ficar 3 meses, empurrado para fora por quem coordenava a igreja. Nós visitamos pelo menos 5 igrejas, em todas elas eu levantei no meio da pregação e fui embora, por causa das heresias que eram pregadas. Pastores que iam visitar as suas ovelhas, pediam os seus olerites para saber, para ele fazer a conta de quanto deveria ser dizimado. Não parava por aí, pegava as ovelhas, trazia para o púlpito e dizia para todo mundo: eu sei quanto seu irmão ganha e eu sei que ele não está dizimando o que deveria dizimar. Se tem uma coisa que eu sei, porque o Senhor me levou para nos levar para ganância, porque eu vivi um evangelho romântico, sentadinho ali e achando que o evangelho pregado era lindo. Heresia, irmãos, heresias, uma atrás da outra, e a gente achando que existe vácuo. No reino espiritual não existe vácuo. Ou a gente cumpre com a nossa parte, ou o inimigo toma parte. Temos disponibilizado para Cristo nossos dons e talentos. Você é cheio de dons e talentos, eu tenho certeza disso. Talvez você não saiba, mas você é. Tem paixão de disponibilizar isso para Cristo? Isso é como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Está disposto? Nós compreendemos o que é servir, e aí eu vou terminar. Ficou bem clarinho, acho que você não vai conseguir ver. Esse homem da foto se chama Pastor Ricardo Agreste. Se você não conhece, anote o nominho, porque esse homem é uma bênção. Esse homem é uma bênção. Não existe, talvez, no Brasil, alguém que entenda de ensino da palavra como esse homem entende. E por que eu estou falando de alguns exemplos aqui? Porque quando a gente pensa em servir, automaticamente vem na cabeça, principalmente dos jovens, ir para a África, fazer missão na África, ou ir para campos longes, onde tem pessoas com menos possibilidades. Irmão, para. Olha para dentro da tua comunidade. Pastor Ricardo Agreste foi passando por dificuldades, em algum momento chegou para pregar, sentou nessa cadeirinha como eu sentei, com o coração amargo, e antes dele subir para pregar, ele disse assim: Senhor, se for para subir com o coração assim, eu não quero ir, eu não vou mais. Se for para pregar com o coração amargo desse jeito, eu não quero mais. Subiu, fez a pregação, era líder da igreja, não tinha ninguém que fizesse por ele. Quando ele estava saindo, veio uma irmãzinha, sorrindo, tirou um bombonzinho do bolso, entregou para ele e disse assim, para adoçar um pouco o seu coração. Oração que ele fez sozinho com Deus, ninguém ouviu uma palavra. Você quer servir? Só fala no teu coração: eis-me aqui, e deixa o Senhor te conduzir. Tem um bombonzinho para colocar no coração de alguém. Está vendo essa balinha aqui? Essa balinha eu coloquei para lembrar do senhor chamado José, há 25 anos em Rio Verde, entregando balinha no final do culto. Esse é o ministério dele. Talvez você pense assim: puxa, mas que ministério? 25 anos, irmãos. Quantas gerações esse homem influenciou? Balinha no final do culto. Consegue servir? Esses cobertores, e agora eu vou pedir mais uma vez desculpa à comunidade, essa história é verídica, eu não lembro do nome nem da instituição. Um jovem garotinho passando com o pai na rua, viu alguns homens com frio, chegou em casa e disse ao seu pai: pai, a gente tem muito cobertor aqui, será que a gente não pode pegar um cobertor e levar para esses homens que estão passando frio? E o pai disse: sim, podemos. Pegaram o cobertor e levaram. O pai e a mãe na cozinha, de repente voltam, esse menino tinha pegado todos os cobertores da casa e colocado em cima do sofá. Quando eles falam, eles perguntam: o que está acontecendo? Ele falou assim: pai, nossa casa tem calefação, a gente tem uma casa quentinha, será que a gente não pode levar todos os nossos cobertores para aqueles homens que estão passando frio? O pai olhou para a mãe, como vai dizer não, pegaram os cobertores e levaram. Passaram alguns dias, o pai tentando achar o filho, quando sai, vê na rua uma movimentação estranha,
quando ele sai, está o filho dele apertando campainha por campainha e recebendo cobertores dos vizinhos. Uma multidão começou a se movimentar no bairro por causa de cobertores. A prefeitura ficou sabendo, obviamente, a prefeitura sempre sabe dessas coisas, queriam angariar em cima disso, chamaram esse menino para uma reunião. Está todos os jornalistas filmando, reunião, vereadores querendo saber aonde a gente vai conseguir recurso, como vai ser a licitação, quantos cobertores nós vamos comprar, quem vai doar. De repente um vereador pergunta para o rapazinho que começou tudo isso e falou assim: o que você acha? Ele balançando na cadeira, olha para o vereador e diz: quantos cobertores você tem na sua casa? Simples, meus irmãos. Quantos cobertores você tem na sua casa? Você não precisa inventar nada para servir. O Senhor já colocou no teu coração dons e talentos simples para você servir. Aqui hoje tem gente que precisava de uma ajuda para limpar a casa. Aqui hoje tem gente que de repente, em algum momento da semana, vai estar tão apurado que não vai ter condição de lavar uma louça. Aqui tem gente precisando de ajuda. Eu vou resumir o que está escrito ali em cima. Foi uma mensagem mandada para mim, eu atendendo uma pessoa em psicologia. Se vocês quiserem conversar comigo depois, em nenhum momento falei de Deus para ela. Simplesmente ela falou que era serva, filha de um pastor, esposa de um pastor, e ela começou a dizer que tinha alguns problemas e não sei o que, e perguntou para mim. Eu simplesmente falei assim: você serve a Deus? Ela disse assim: eu sirvo. Você crê em Deus? Ela disse: eu creio. Eu falei: então pergunta para ele quem você é. Ela me mandou essa mensagenzinha aí, ó. Primeiro, felicitando o Dia dos Pais, mais velho que eu. Obrigado por ter apresentado a mim o nosso Pai Celeste. Não sabia que Ele me amava tanto. Essa verdade me trouxe segurança e uma identidade que eu não conhecia, que pertence a mim. Filha amada. Creio que não só a mim, mas a muitos que Deus colocou em seu caminho para ministrar essa verdade no nosso coração. Eu não falei nada disso. Eu só falei para ela: pergunta para Deus, porque se você serve Deus, Ele te ouve. Quando voltou no outro dia na terapia, sabe o que ela me disse? Eu cheguei para o meu marido, doutor, ela me chama de doutor, e disse assim: você, ele era pastor, você e eu não conhecemos o Deus que o doutor conhece. O Deus que você diz que serve, que eu digo que serve, você conhece intimamente. Então pergunta para ele: aonde é o teu lugar de servir? Quem é que está precisando do teu abraço? Quem é que está precisando de você? Mas isso, se você não está compromissado com você mesmo, isso se o teu compromisso com Ele. Amém? Queria que você pudesse abaixar sua cabeça. E antes disso, talvez em algum momento você tenha sentido assim, o dedo apontado para você. Não está apontado para você. Em algum momento talvez você esteja pensando assim: puxa, que palavra dura. É só Deus querendo dizer para você: eu preciso de você. Talvez vocês conheçam quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que falta uma peça, ele é possível de ser compreendido, você vai ver a paisagem que está ali, você pode até achar que é lindo, mas ele nunca vai ser completo. Essa comunidade aqui, Deus tem um propósito para ela, e ela vai fazer coisas lindas, em nome de Cristo. Mas se você não estiver junto, a gente nunca vai estar completo. O grupo de homens, no próximo sábado, talvez seja uma delícia, talvez seja gostoso, talvez seja bom, mas se você não estiver lá, a gente não vai estar completo. A gente não vai estar completo. Baixa a tua cabeça, por favor. Escuta a minha voz, a voz do Senhor falando contigo. Porque, como eu disse, o Pai, nosso Senhor, o nosso Deus, Ele está aqui no nosso meio. E assim como Ele disse que andava entre aquelas 7 igrejas na Ásia, que representam hoje todas as igrejas do Senhor Jesus, Ele anda aqui no meio. E andando aqui no meio, talvez Ele esteja vendo corações tão cheios, que não há mais espaço para ouvir a sua doce voz. Talvez Ele andando aqui no meio, Ele esteja encontrando corações tão vazios,
tão vazios que não conseguem mais, por alguma machucadura, por alguma dor, ouvir a sua doce voz. Seja você com o coração cheio de entulho, seja você com o coração vazio do nada, o Senhor hoje chama você. Talvez tenham pessoas aqui pensando assim: puxa, eu não tenho mais energia, porque estão consumidas pelo tempo, consumidas pelos afazeres, consumidas pelos seus próprios negócios. E Cristo quer dizer para você hoje: freia, que você só precisa de mim, a minha graça te basta. O Senhor talvez queira dizer para algumas pessoas aqui hoje que você está fazendo muita falta, aonde Ele te chamou para ir, e que você está relutando em ir. O Senhor que anda no nosso meio talvez esteja querendo dizer para você: pai, hoje toma as rédeas da tua família novamente. Sê tu o pastor da tua casa, sê tu o pastor dos teus filhos. O Senhor andando no nosso meio talvez esteja querendo dizer para você, mulher, esposa: continua dobrando os teus joelhos, porque a vitória te é certa. Jovens que estão aqui, talvez hoje o Senhor quer te dizer, talvez você não esteja enxergando ali na frente, mas Ele jamais vai sair da tua frente se você permitir que Ele seja o condutor da tua vida. E enfim, comunidade, o Senhor anda no nosso meio dizendo que Ele tem para nós o melhor, que nós precisamos tão somente entregar o nosso coração em compromisso com Ele, porque o resto Ele já fez. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra que impactou. Eu espero que no nome santo de Jesus, essa palavra também tenha impactado os meus irmãos. Essa palavra de compromisso, Deus, tenha chegado ao coração dos teus filhos, para que a gente não nos torne um Judas, que começou caminhando diversos caminhos tortuosos, não se arrependeu de nenhum deles, e estando do lado do Senhor, não conseguiu absorver e nem agradecer tudo que o Senhor o deu para ele. Assim como o Senhor tem dado para nós tantas e tantas bênçãos. Pai, em nome de Jesus, se nós temos tomado caminhos que têm nos levado a se afastar do Senhor, ainda que seja de forma milimétrica, na eternidade isso se transformará em quilômetros, em nome de Jesus. Toca o nosso coração para arrancarmos essas raízes, seja de orgulho, seja de soberba, seja de falta de compromisso contigo. Porque, Pai, eu não sei quanto aos meus irmãos aqui, eu preciso de cada um deles. Há um espaço no meu coração de aprendizagem com a história de cada um desses irmãos, os quais eu preciso para me tornar o homem que o Senhor quer que eu seja. E se eles precisam de mim, Pai, que eles saibam que eu estou aqui, com a minha pequenez, com as minhas falhas, mas para estar lado a lado, assim como o Senhor está do nosso lado. Assim que o Senhor os abençoe, nos guarde, nos proteja em nome de Cristo Jesus. Amém? A gente vai cantar o último canto. Se você puder se colocar de pé.